Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês, não é isso, Renata? Hoje vai ser uma tarde muito agradável para todos nós. Então, né, vamos lá. A gente está aí faltando 2 minutinhos para as 16 horas, mas um bom mineiro ele sempre começa antes, né? Ele está sempre preparado para iniciar. Então, queremos dar as boas-vindas para quem já está aí nos assistindo, prestigiando. Será uma tarde memorável, não tenho dúvidas. E tem uma responsabilidade imensa, viu, Ragazzi? Fazer a de uma fala sua tão intensa, tão completa, não será tão fácil assim, mas a gente aceita os bons desafios. Já estamos vivendo um tão grande, não é verdade? É o maior desafio, provavelmente, que a gente já enfrentou, né, em toda a nossa carreira profissional, né? Vai ser um Certamente. prazer estar com você e eu tenho certeza que você brilhantemente vai conduzir esse nosso bate-papo, que vai ser, na minha opinião, bem interessante, porque a gente vai poder falar um pouquinho, mas também ouvir das escolas sobre o que nós estamos pensando, o que elas estão pensando, né, e como que elas estão conduzindo esse processo. E nesses minutinhos que nós estamos aí, para começar a live, né, começaremos às 16 horas pontualmente, já estamos bem ansiosos para poder ouvir como que eles também estão enfrentando essa crise sem precedentes. É verdade. Olha, nós já temos, assim, um número considerável de pessoas participando, né? Tem pessoas do sul do país, tem pessoas do centro-oeste, daqui de Minas, de Leopoldina, de Patos de Minas, tenho visto aqui uma turma, né, de Mauá, nossa, que bacana, Blumenau, Brumadinho, Araxá, temos também lá de Mandaguaçu, no Paraná, meu abraço para essa turma grande de Mandaguaçu, Barbacena, Catalão, lá de Goiás. Nossa, muita gente bacana, né? E queremos mais uma vez agradecer muito essa parceria com o CIESP, ela é de grande valia para nós, e cada vez mais estreitar esses laços com educadores de todo o país não tem preço para a gente. Então, ficamos muito gratos aí com, né, podermos participar desse momento tão rico e que certamente nos deixará muito mais completos depois do seu trabalho, Ragaz, depois da sua fala. Eu que agradeço muito. De Pedro Leopoldo também, chegando, né? Nossa, cada hora chega mais um. Vitória, que bacana, gente, né? Temos aí pessoal de São Paulo, Diamantina, e vai, né? Esse Brasil afora, maravilhoso, tem nos prestigiado muito com o nosso trabalho, com a nossa live, e cada vez mais, né, a gente poder contar aí com as parcerias, especialmente o CIESP, agradecendo muito por esse momento. É verdade. São nesses momentos de crise que as parcerias são significativas, né? Então, quando a gente une forças, a gente tem mais chance de vencer esse desafio, que é o desafio aí de todo esse processo, que é o processo de crise. E eu não sei, Ragá, se você sente, mas ter a oportunidade, né, de fazer esse diálogo com pessoas de tantas partes do país nos preenche muito, né? Eu acho que nos encanta muito. Olha, eu estou vendo aqui Maringá, Salvador, Campos dos Goytacazes, tantas regiões do nosso país, né? Pessoas que a gente pode encontrar, como tem alguém daqui que é pertinho de Belo Horizonte, que é Ibirité, mas tem alguém também lá de Goiatuba, em Goiás. Isso é muito, assim, honroso para a gente, né? Eu acho que a gente... É verdade. É verdade. Nossa, chegou aqui também Marabá, lá no Pará, coisa Opa! boa. Estamos indo, sem fronteiras, né? Ribeirão Preto está aqui também. Nossa, muito bom. Ficamos muito felizes e mais uma vez, né, para aqueles que estão chegando agora, agradecemos muito a presença de vocês e nos preparamos, especialmente o nosso palestrante dessa tarde, se preparou muito para que seja uma tarde exitosa aí para quem estiver nos assistindo. Estamos em cima já do nosso horário, né, para a gente poder oficialmente começar? Isso aí. Se tem mais algum aqui que a gente pode trazer.
Ao longo da nossa fala, né, da nossa intervenção aí com o Ragazzi, procuraremos trazer, né, os pontos importantes de vocês que estão aí nos assistindo por esse país afora, as dúvidas ou perguntas ou comentários. Então, eu espero criar um momento bem dialógico, mas eu também quero deixar um tempo maior para que o Ragazzi, né, apresente. Eu mesmo estou, né, aqui com os olhos vibrando, assim, doida de vontade para ouvir o que ele tem para nos dizer. Né? Afinal de contas, o tema dele é um tema que instiga muito a nossa vontade de aprender. Né? O desafio de comandar um barco por águas, né, nunca antes navegadas. É este barco que nós estamos nele agora, né, Ragazzi? Né? Não navegamos hoje e queremos entender um pouquinho o que né, navegar por um barco que a gente nunca teve a oportunidade de estar dentro dele, né? E aí pensar muito nisso, a gestão das expectativas, quais são elas, dos processos e também das pessoas que estão vivendo esse tempo de Covid-19. Então, eu quero apresentar oficialmente a todos vocês o nosso palestrante desta tarde, Marcos Ragazzi, né? O Ragazzi nos acompanha aí por muito tempo, ele é curador de grupos de discussão em torno da educação, de famílias, né, em redes sociais, mas ele também, né, e de maneira muito sóbria, de maneira muito exitosa, ele é membro do Conselho Diretor, né, do Conselho Pedagógico Diretor do Bernoulli Educação, e também ele é diretor pedagógico executivo do Bernoulli Educação, né, e está aí nessa lida, é melhor a gente nem falar o tempo, né? Acho que deixa eu... Mas, 33 só. A sua experiência, né, toda a sua vivência, tudo isso que você compartilhará conosco nessa tarde, com certeza dirá o seu tempo grandioso de experiência na área da educação. Então, Ragazzi, a palavra é sua. Eu agradeço, viu? Renata, muito obrigado. Gente, é um prazer muito grande nós estarmos aqui hoje para poder falar com vocês. Então, eu preparei um slide para poder passar para vocês, né, uns slides, para que vocês possam ter um dimensionamento dessa estrutura que nós vamos trabalhar, tá? A Renata já passou aí meu mini currículo para vocês, aí tem um pouco da minha formação, só para vocês saberem mais ou menos meu lugar de fala, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa temática, né, que é a temática da crise. E aí eu queria falar para vocês que nós teremos 5 momentos ao longo da minha fala. O primeiro, eu vou tentar responder o que é gerir uma crise, depois eu vou tentar responder sobre a nossa ótica, como gerir as pessoas durante uma crise, depois, como gerir as expectativas durante uma crise, e, em quarto lugar, como gerir os processos. E aí você pergunta assim para mim, Ragazzi, mas por que você escolheu essa ordem? Porque eu acredito que em grau de importância, gerir as pessoas primeiro, para depois gerir as expectativas, e os processos, eles são importantes, mas eles são menos significativos para a gente poder ter sucesso na gestão da crise. E no final, a gente vai abrir a palavra para vocês poderem falar um pouco como é que vocês estão gerindo a crise, né, e também responder uma série de questionamentos de todos vocês. Gente, toda fala que eu tenho aqui para vocês hoje, ela é uma fala, claro, baseada na minha experiência como gestora há 33 anos, mas também ela é fundamentada numa literatura. Aqui tem apenas 12 livros que podem fundamentar a parte da minha fala, mas é claro que existem muito mais livros na área de gestão e na área de gestão de crises também, para que a gente possa se aprofundar e aprender muito ao longo desse período, que é um período singular da nossa história, né? Então, vamos começar tentando responder o que é gerir uma crise. Gente, gerir uma crise é gerenciar, administrar, dirigir, reger pessoas, processos e expectativas, em busca de 2 objetivos: minimizar os impactos negativos que essa crise pode trazer para nós ou buscar novas oportunidades. Muitas vezes a gente olha para a crise, inclusive nessa crise do Covid, a gente olha para cá e vê assim, a crise é só um aspecto negativo.
Mas a gente não pode olhar apenas para o aspecto negativo da crise. Pode ser que, a partir dessa crise, a gente possa desenvolver novas metodologias, a partir dessa crise, a gente possa desenvolver novos processos na nossa escola, a partir dessa crise, a gente possa aplicar a tecnologia educacional de uma forma que a própria BNCC pede para que nós façamos. Então, existem outras oportunidades. Pode ser que as nossas instituições descubram novos nichos mercadológicos. Então, é muito importante a gente encarar a crise não apenas como um aspecto negativo, de mitigar impactos negativos, mas também de oportunidades. Então, muito importante, gerir pessoas, expectativas, processos, mitigando os aspectos negativos e ou descobrindo novas oportunidades. Isso é gerir crise. Então, esse primeiro item aí foi um item bastante tranquilo. Não é isso, Renata? O que você acha sobre isso? Isso, eu acho que assim, você trouxe, né, uma primeira introdução, Ragazzi, que nos leva a pensar, e eu acho que talvez seja o mais necessário nesse momento, é como gerir as pessoas, né, porque são elas que, de fato, fazem com que a crise, ela seja amena ou pesada. Então, acredito que a fase 2 aqui é que vai nos trazer elementos aí que certamente vocês que estão aí nos ouvindo se sentirão com um gostinho, uma vontade, né, de querer saber um pouco mais sobre o que o Ragazzi tem para nos dizer. Isso aí. Gente, então, como a Renata falou, e eu tinha mostrado para vocês, pessoas são a chave do sucesso da gestão de crise. É super importante nós sabermos exatamente que as pessoas são a chave da solução dos nossos problemas gerados pela crise. Num processo de crise, gerir pessoas, nós temos que ter um processo de absoluta confiança. Essa imagem que eu selecionei para vocês é muito importante que a gente possa entender. Nós temos que ter uma sintonia com as pessoas, temos que ter uma confiança com essas pessoas para poder guiarmos essas pessoas para enfrentar os desafios da crise. Na crise, às vezes, nós não conseguimos enxergar absolutamente todos os meandros que envolvem esse aspecto da crise, mas é muito importante que as lideranças possam ser guias dessas pessoas, para que essas pessoas possam ter um desempenho que é o desempenho que nós precisamos para poder vencer essa estrutura de crise. Então, para poder tentar entender como é que a gente vai gerenciar essas pessoas na crise, primeiro nós temos que saber quem é que nós somos, né? O que é o ser humano. E aí eu vou dizer para vocês que eu vou analisar isso sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é que nós somos seres de necessidades. Então, Maslow fala um pouco sobre necessidades, e um cara que eu tenho um orgulho muito grande, né, de estudá-lo, mas Maslow tem algumas situações que são situações que têm críticas em relação a eles. Então, eu vou colocar aqui Maslow e a minha interpretação sobre todo esse processo. Eu vou dizer que nós temos 6 necessidades básicas. A primeira necessidade é a necessidade de conforto. Conforto biológico, conforto emocional, conforto material, conforto emocional. Então, todos os confortos são a nossa necessidade básica. Então, toda vez que nós estamos num processo de crise, nós estamos numa situação de desconforto. E ao estarmos numa situação de desconforto, uma das nossas necessidades não foi atendida. Então, é muito importante que a gente possa entender que tentar atender a necessidade ou de conforto ou voltar com as pessoas para a situação de conforto, ela é extremamente importante. Os nossos alunos, os nossos colaboradores, as famílias das nossas instituições. Então, a gente tem que estabelecer estratégias para voltar ou, pelo menos, diminuir, minimizar o desconforto que pode existir. A segunda necessidade que as pessoas têm é a necessidade de certeza e constância. As pessoas gostam de que as coisas não mudem e que elas tenham certeza do que vai acontecer. Gente, esse tipo de necessidade está associada à busca pela segurança. Toda vez que nós temos a certeza sobre as coisas e as coisas não mudam, nós nos sentimos seguros. Mas é muito importante a gente poder entender que nós somos ambivalentes. Nós queremos certeza, mas também queremos incerteza. Nós queremos constância, mas também queremos variedade. Uai, Ragazzi, nós somos bipolares? Não, é porque a gente entende que se a gente tiver certeza sempre de tudo e as coisas não mudarem, a gente não evolui. E se a gente não evolui,
a gente tem uma pseudo-segurança, mas não terá uma segurança mais sólida, mais concreta. Então, o ser humano gosta de algumas incertezas e variedades, só que as incertezas que o ser humano gosta são de pequenas incertezas. Ele gosta de mudanças, mas não de grandes mudanças, ele gosta de pequenas mudanças. Então, gente, quando a gente está na crise, essa necessidade é uma necessidade que não é atendida, né, de certeza e constância. Então, a incerteza e a variedade é muito grande, o que nos faz sair da situação de conforto emocional, principalmente. Ou seja, o ser humano gosta de surpresas, desafios, enfrentar o desconhecido e tentar algo novo, desde que isso não seja muito diferente daquilo que ele está acostumado. Quando a gente fala um pouco sobre aprendizagem, a gente fala sobre zona de conhecimento proximal. Então, o que significa que se a gente oferece informações, se a gente oferece conhecimento, se a gente oferece oportunidades de desenvolvimento, é importante que elas não estejam muito distante da situação original, porque senão o aluno não consegue se desenvolver. É mais ou menos o que acontece com o ser humano. Toda vez que ele tem uma mudança, se essas mudanças puderem ser gradativas, isso é muito importante. Então, quando a gente tem uma estrutura de crise, se a gente puder estabelecer um plano de ação para que nós façamos algumas mudanças, mas que essas mudanças sejam gradativas e que não necessariamente sejam todas de uma única vez, gerará menos inseguranças, gerará menos incerteza e as pessoas estarão mais tranquilas. Quando a gente fala que a gente não gosta de muita incerteza, a gente não gosta de muita insegurança, é porque nós gostamos da segurança, e essa segurança se encontra naquilo que a gente chama de zona de conforto. Todavia, quando nós saímos dessa zona de conforto, nós atingimos o que nós chamamos de zona do medo. Então, como num período de crise, a zona do medo ela é muito significativa. Só que nós precisamos liderar os nossos comandados para que nós possamos chegar àquilo que a gente chama de zona de aprendizagem. Quando a gente está na zona do medo, gente, a gente se sente muito seguro, a gente está no controle de toda a situação. Então, antes de 18 de março, a maioria de todos nós estava super tranquilo, sabíamos exatamente como que os processos iam acontecer, de março até dezembro. Então, algumas mudanças que nós faríamos eram mudanças pontuais. Tivemos que, em uma semana, sair da nossa zona de conforto e transformar a nossa escola, que era uma escola presencial, numa escola que era uma escola online, uma escola remota, uma escola que algumas pessoas chamam de virtual, mas eu gosto de falar que ela é uma escola real, só que num outro ambiente. E aí, quando nós saímos dessa zona de conforto, nós fomos para a zona do medo. Na zona do medo, a gente fica cheio de desconfiança, né? Então, a gente tem muita insegurança nesse momento. Algumas vezes, a gente começa a dar desculpas para poder tentar ver se a gente consegue manter mais ou menos aquilo que existia. E algumas vezes, nós ficamos muito presos a opiniões alheias. Mas é muito importante que nós possamos mostrar aos nossos colaboradores, principalmente essas pessoas, que a crise vai ser uma grande oportunidade de crescimento, de aprendizagem, e elas não retornarão à situação original, porque elas evoluirão ao longo do processo. A função do gestor nesse momento é minimizar este medo, fazer com que essa zona do medo seja a zona menor possível. Quando a gente atinge a zona do aprendizado, a gente começa a lidar com os problemas e com os desafios com muita tranquilidade, começa a adquirir novas habilidades, e aí o que nós fazemos é transformar essa zona de conforto, que era pequena, numa zona de conforto grande. Na primeira semana, gente, que nós tivemos pós-isolamento social, os professores ficaram muito inseguros em como gravar as suas aulas. A gente, para poder diminuir esse medo, tem que dar as orientações, tem que dizer a eles o que nós esperamos dele, dizer a eles que nós entendemos que os vídeos serão caseiros porque eles estão em casa, os vídeos serão caseiros porque eles não tiveram formação necessária para poder fazer um trabalho que fosse um trabalho profissional. Quando nós fazemos isso e deixamos claro para eles exatamente o que nós esperamos deles, nós diminuímos essa zona do medo. E quando nós dizemos a eles que nós entendemos que vai passar um determinado tempo até que nós possamos lidar com esses problemas e desafios de forma mais tranquila, até que eles tenham novas habilidades e que eles desenvolvam uma competência, isso dá a eles uma segurança. Então, essa zona do medo ficará menor. Se a gente puder mostrar para eles o que eles vão enfrentar, sem fantasiar, sem gerar
cobrança excessiva, mas orientá-los, isso vai ser muito significativo. Então, o ser humano não gosta de sair da zona de conforto, mas nós somos colocados a fórceps para fora dessa zona de conforto. Então, da agora até o retorno das aulas, a gente vai sair da zona de conforto mais algumas vezes. E é muito importante a gente poder estabelecer, por exemplo, um plano de retorno às aulas. E nesse plano de retorno às aulas, é importante que nós possamos diminuir essa zona do medo das famílias, a zona do medo dos alunos, a zona do medo dos colaboradores. E para isso, um processo de comunicação, ele é fundamental. A quarta necessidade humana é a necessidade de amor e conexão. Ou seja, todo mundo quer compartilhar os seus sentimentos, dar e receber atenção. Por isso é super importante que nós possamos compartilhar nossos sentimentos, dar e receber atenção. Principalmente nós que estamos num processo de liderança nas nossas instituições, nós precisamos de dar atenção às pessoas. Ragazzi, mas eu não estou conseguindo, eu estou trabalhando 16 horas por dia. Eu entendo. E eu sei que o seu desafio é o meu desafio, o desafio da Renata, é o desafio dos gestores educacionais do país todo. Mas nós precisamos de arrumar algum tempo. Mesmo que seja dar atenção numa reunião coletiva e que essa reunião possa acontecer regularmente. Significado e importância. Todos nós queremos nos sentir importantes, queremos ser autênticos, especiais e reconhecidos. Nesse momento de crise, se você atende essas necessidades do seu colaborador, você está dando a ele combustível suficiente para que ele possa te ajudar a enfrentar novos desafios. Então, essa necessidade, gente, dele ser reconhecido, dele se sentir especial, de você virar para ele e falar assim, esse processo é um processo que eu vou deixar na sua mão porque eu confio no seu potencial. E depois que ele fizer um bom trabalho, você reconhecer e dizer, olha, é fundamental aquilo que você fez e eu te agradeço muito. Isso é muito importante. Então, nesse período de crise, é também importante nós atendermos essa necessidade de significado e importância. A sexta necessidade é a necessidade de crescimento e contribuição. Todo mundo quer evoluir, aprender, doar, ajudar, compartilhar e fazer a diferença. Então, é muito importante que no processo de gestão, a gente possa dizer o que as pessoas podem compartilhar, o que as pessoas podem ajudar, o que as pessoas podem contribuir dentro desse processo. Então, quando a gente ouve as famílias e atende a determinadas solicitações das famílias, quando a gente ouve os colaboradores, quando a gente faz algumas reuniões e deixa os colaboradores falarem como é que eles acham que pode ser feito da melhor maneira aquele processo pode ser mais rápido, as pessoas têm essa necessidade de crescimento e contribuição atendidas. E é muito importante a gente poder não ser negativista quando a gente falar da crise, porque quando a gente fala da crise apenas falando sobre mitigar os impactos negativos que essa crise pode ter, os nossos colaboradores não sentirão essa necessidade de crescimento e contribuição atendidas. Porque a gente tem que falar para eles que existe uma oportunidade, sim, dele evoluir, dele aprender e dele fazer a diferença não só na resolução da crise, mas depois que nós sairmos da crise. Então, isso é significativo para nós. A segunda parte, segundo Freud diz que nós somos seres de falta. Por quê? Porque no útero materno nós estamos plenos, nós estamos completos, não nos falta absolutamente nada. E aí nós começamos a ter traumas a partir do nosso nascimento. E é a partir do nosso nascimento que nós começamos a entender que nós somos seres de falta, porque nós não somos mais plenos, nós não conseguimos formar um ser único com a nossa mãe, não conseguimos formar um ser único com os nossos pares, e nós entendemos, então, que somos seres de falta. E sempre nos falta. É muito importante a gente poder entender isso, que nós somos sempre seres de falta. E a terceira vertente é que nós somos seres de expectativas. Eu sempre digo que todos nós, se somos seres de falta, nós queremos, de alguma forma, contemplar, nós queremos atingir a estrutura de plenitude. Então, aquilo que nos falta é a nossa busca. Quando nós desejamos algo, é porque nos falta algo e nós queremos simplesmente completar, né? A Audrey, que é uma pessoa que é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, diz que nós projetamos nos outros, nas pessoas, nas coisas e no futuro, o que encobre a nossa falta. E aí, gente, é extremamente importante. Se nos falta algo, então nós projetamos. Então, falta alguma coisa emocional e eu quero aquela coisa emocional sendo encoberta por uma pessoa, por um relacionamento, por uma coisa,
né, por uma perspectiva de futuro. Mas quando a gente estabelece as expectativas, se essas expectativas estão muito fora da realidade, pode resultar numa frustração. Então, é muito importante que a gente possa entender que, em períodos de crise, a expectativa, ela vai ser muito grande. E aí nós precisamos de pegar essa expectativa e colocá-la associada à realidade. E aí, gente, eu coloquei aqui essa frase do Homer Simpson, né, que é mais ou menos assim: eu tenho a expectativa que a escola faça de uma determinada forma, e a escola não faz, então vai me gerar o quê? Uma frustração. Eu espero, eu como pai, eu espero que a escola estabeleça esses critérios de aula, e a escola estabelece outros critérios de aula. Então, gerou frustração. Eu esperava que o meu líder me desse uma determinada tarefa, ele me deu uma outra que eu acho que ela é menos significativa. Então, gera frustração. E aí, eu posso simplesmente fazer uma coisa que é interessante, né? Que é não assumir aquele processo, não entender aquela realidade. O Homer Simpson diz assim, ó: se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Ou seja, o que significa isso? Significa dizer que, de vez em quando, alguns colaboradores não conseguem, por causa das expectativas descoladas da realidade, eles se frustram e eles não entendem que a culpa da frustração é dele. E aí ele coloca a culpa da frustração em alguém. Algumas famílias estabelecem uma frustração, uma expectativa fora da realidade das escolas, e as escolas, quando estabelecem o seu plano de ação, elas fazem um plano de ação dentro da sua realidade. E aí, às vezes, a família coloca a culpa na escola, ou então o colaborador coloca a culpa no seu líder. Por quê? Porque ele está descolado da realidade. Então, quando a gente falar que nós somos seres de expectativas, é porque, às vezes, nós projetamos de forma descolada da realidade aquilo que significaria a nossa falta. No período de crise, gente, sabe qual é o grande problema? É que a falta está escancarada, a falta não está encoberta, a falta está o tempo inteiro nos dizendo: está faltando algo, e você não consegue a plenitude daquilo. Então, é muito importante que a gente possa entender que, para a gente gerir uma crise, nós precisamos entender que as pessoas têm expectativas e nós temos que colocar as expectativas das pessoas dentro de uma estrutura de realidade. Quando as pessoas se frustram, gente, elas fazem aquilo que nós chamamos de transferência. E aí elas fazem dois tipos de transferência. Aquilo que a gente chama de transferência positiva, que simplesmente elas pegam uma coisa positiva e associam a nós. E uma transferência que a gente chama de transferência negativa, ou também transferência vinculada à frustração. Então, por exemplo, quando eu me frustro, eu posso estabelecer uma transferência. E aí eu, inconscientemente, tenho acesso a estruturas que são estruturas negativas que já aconteceram no meu passado. E aí nós temos 3 tipos de comportamento possíveis: a fuga, a paralisia ou a luta. Geralmente, as pessoas lutam frente a essa transferência negativa ou transferência de frustração. Então, quando elas se frustram, elas ficam revoltadas com aquele que, na opinião dela, gerou a frustração. A escola, ela fica revoltada com a escola, ela fica revoltada com o líder, ela fica revoltada com o parceiro, né? Então, esse tipo de situação, ela fica revoltada com o governo. Então, é muito importante que a gente possa fazer um processo de gestão de expectativas para que essas expectativas estejam o mais próximas possível da realidade, para que as pessoas se frustrem o mínimo possível, para que elas não fujam da situação, para que elas não fiquem paralisadas no que elas precisam de fazer, e para que elas não lutem negativamente contra aquele determinado processo. Isso é muito importante. Gente, e aí, como lidar com os nossos liderados durante a crise, né? Nossos liderados, seres humanos. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente fazer, não é, algumas possibilidades aí de interação. Vamos entrar num outro âmbito aí, já pegando muito o trabalho com as pessoas, né, que estão ao nosso lado. Ragazzi, você falou muito, né, nesse âmbito aí
do conforto, da zona de conforto, depois da zona de aprendizagem, né? Você acredita, dentro, né, disso que você explanou aqui para a gente, que a dificuldade entre transitar da zona de conforto para a zona de aprendizagem tem a ver também com o medo de a expectativa, né, não ser atendida e aquela lida que você comentou tão bem com relação a tolerar a frustração e transferir para o outro essa responsabilidade? Você acha que esse poderia ser um caminho que dificulta no dia a dia? Porque esse seria o ideal para nós, sair da zona de conforto para essa de aprendizagem. Mas nem sempre isso acontece. Hoje, talvez isso esteja muito latente para nós em função do fato de estarmos agora, né, navegando num barco por águas nunca navegadas. Será que em algum momento que isso voltar à normalidade, pelo menos, a gente terá conseguido usar desse propósito em outras circunstâncias? Renata, é muito importante, tá? A gente poder entender que todos nós não conseguimos sair direto da zona de conforto direto para a zona de aprendizagem. A gente sempre passa pela zona do medo. Agora, o que é muito interessante? Quando a gente sair dessa estrutura, a experiência que vai nos trazendo ao longo da vida, vai fazendo com que essa zona do medo vá diminuindo. Por quê? Porque a gente saiu da zona de conforto uma vez e percebeu que a gente deu conta. Saiu da zona de conforto mais uma vez e percebeu que a gente dá conta. Então, as escolas têm que deixar isso muito claro para as pessoas, que esse desafio, que é o desafio de reinventar a escola durante essa estrutura do Covid, ela vai ser significativa e qualquer novo outro projeto talvez gere muito menos medo, muito menos desconfiança das pessoas, podendo fazer com que a gente possa estar preparado para poder enfrentar esses novos desafios com uma zona de medo bem menor, né? Agora, o planejamento é super importante. O planejamento faz com que a gente, aquilo que nos geraria medo, fique escancarado. É como se a gente tivesse um véu quando a gente está com medo. E o planejamento vai tirando esses véus e as coisas vão ficando mais tranquilas para nós. Aquilo que parecia um bicho-papão, a gente vai tirando o véu e vai percebendo que simplesmente isso não tem tanto impacto negativo. Certo. Talvez seja um momento mesmo, né, de reconsiderarmos, ou talvez reorganizar a nossa trilha, e muitas vezes a sociedade em geral, alunos, famílias, as pessoas, todos nós que fazemos parte de uma sociedade, achamos que o papel da escola está muito, né, somente no fluxo da escolarização, mas a aprendizagem e de conceitos como esse serão fundamentais, porque os nossos alunos estão vivendo esse momento, né? E como eles chegarão depois que passar esse momento? Então, isso é uma aprendizagem, pode não ser de um conteúdo específico, mas é uma aprendizagem extremamente significativa e valorosa nesse momento para eles, né? Renata, você falou uma coisa que é fantástica. Dentre as habilidades do século XXI, a gente precisa fazer com que esses alunos saiam dessa zona de conforto para diminuir essa zona de medo, para que eles possam o tempo inteiro entrar na zona de aprendizagem. Você aprende a ser, aprende a aprender, aprende a fazer, aprende a conviver, simplesmente passando dessa zona de conforto, saindo dessa zona de conforto para a zona de aprendizagem. E para você poder aprender, você vai ter que enfrentar o novo, o desconhecido. E quando a gente tem essa oportunidade de trabalhar isso com os nossos alunos agora, isso é uma oportunidade singular. Isso é sensacional. A Margareth disse assim, a função de um gestor a função do gestor é fundamental para avançar para a zona de aprendizado. É isso mesmo, Margareth. A nossa função é tentar facilitar ao máximo, mas nós também somos humanos, a gente sabe que de vez em quando a gente não vai conseguir fazer isso com tanta maestria, e a gente não pode se penalizar, mas a gente tem que se preparar para poder fazer isso sempre que possível, para poder tirar as pessoas, nossos liderados, da zona de conforto para a zona de aprendizado. Do que a gente lembra deste século, talvez essa seja a única crise que a gente, né, pelo menos as pessoas que estão vivendo esse século, guardam aderência, mas outras poderão chegar, e esses jovens, principalmente, que estão nas nossas instituições, eles precisam ser melhor preparados para lidar com essas possíveis novas crises que virão, né? Afinal de contas,
Está só na segunda década do século XXI, ainda falta mais 8 para completar o século. Então, é muito chão. Não tenho dúvida. E os desafios do futuro, eles são sempre mais complexos. Então, é muito importante que a gente possa desenvolver essas habilidades, porque é função da escola desenvolver habilidades, gerando competência para que eles possam vencer os desafios do futuro, que serão, cada vez que passa, diferentes e mais complexos. Complexo, isso mesmo. Vamos lá. E aí, gente, como eu estava falando, como que a gente vai gerir os nossos liderados durante a crise? Gerindo as suas expectativas é uma das características, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro, gente, a gente tem que entender que nós temos que ter afetividade. Gente, quando a gente fala de afetividade, afetividade vem de afetar. Nós temos 2 tipos de afetos. Aquilo que a gente chama de afeto positivo e aquilo que a gente chama de afeto negativo. Aquilo que é afeto positivo é aquilo que a pessoa se sente bem quando a gente afeta. Afeto negativo é aquilo que as pessoas se sentem mal quando a gente afeta. As pessoas acham que a gente deve trabalhar só com afeto positivo. Se a pessoa está fazendo uma coisa errada, por exemplo, colocar uma mão no fogo, se a gente não vira para a pessoa e fala assim, ô, querido, não faça isso, às vezes não dá tempo de poder fazer isso, e tem que falar, opa, tira a mão aí. Aí a pessoa toma um susto. Aquilo é um afeto que pode ser um afeto negativo, mas o resultado dele é positivo. O que nós temos que procurar é sempre fazer o afeto positivo, o afeto voltado para aquilo que a pessoa se sente bem. Mas é inevitável, em determinados momentos, que a gente tenha a gestão por um afeto que seja negativo, porque nós não queremos atrapalhar a pessoa, mas nós precisamos de tirar aquela pessoa do rumo que é o rumo inadequado. Então, é muito importante que, para a gente poder afetar positivo ou negativamente, mas com resultado positivo, nós sejamos capazes de ler o estado físico, o estado emocional, o estado social daquele nosso liderado. Quantas são as vezes que eu faço determinadas reuniões e aí eu tenho lá uma colaboradora com 4, 5 filhos em casa, numa situação que é uma situação difícil. Eu preciso saber ler em que estado eu posso solicitar alguma coisa dela ou não. Por isso eu preciso, depois de ter essa capacidade de ler, saber empatizar. Isso é super importante. Eu não posso exigir dessa colaboradora a mesma coisa que eu poderia exigir de um outro colaborador, mas é importante que, para a gente poder ser justo, né, a gente possa dizer para aquele outro colaborador o seguinte, olha, eu estou exigindo um pouquinho mais de você agora, porque eu queria que você empatizasse com a sua colega, porque agora a sua situação é um pouco diferente. Depois a gente recompensa isso para você. É muito importante que a gente possa espelhar o bom humor e a paixão. O ser humano ele tem neurônios chamados de neurônios espelho, que espelham o comportamento do outro. Como é que eu vou pedir para que os meus liderados possam, de alguma forma, né, lidar com aquela situação com positividade se eu sou negativo? Como é que eu vou exigir do meu colaborador que ele faça na hora da aula, vamos lá, vai lá e fala assim, olha, gente, que aula e tal. Mas na minha aula eu falo, bom dia, como vai? Ou seja, nós temos que espelhar um estado de bom humor, não estou falando que a gente vai ser piadista, mas um estado de bom humor e um estado de paixão. Isso contamina os nossos colaboradores. É o que a gente chama de espelhamento. A estrutura comportamental é muito importante que a gente possa apresentar o que a gente chama de bom senso, ser meritocrático e justo. Lembra o exemplo que eu acabei de dar, que uma colaboradora com 3 filhos, eu não posso exigir dela a mesma coisa que eu poderia exigir de uma outra pessoa, por exemplo, que não tivesse, que fosse solteira, não tivesse filhos, não tivesse algumas responsabilidades no lar? Mas aí eu preciso ser meritocrático, eu preciso dizer a ele, e eu preciso deixar claro para ele, para ser justo, por que eu preciso mais dele naquele determinado momento? Então, eu tenho que usar o bom senso. As pessoas se sentirão muito lisonjeadas se nós conseguirmos explicar para elas detalhadamente o porquê das coisas. Nós precisamos de criar momentos para êxito, e nós devemos comemorar, e aí é comemorar mesmo. Vamos comemorar no final do dia. Olha, gente, hoje nós tínhamos que publicar 6 aulas, publicamos as 6 aulas e já produzimos mais 8 aulas. Essas 8 aulas estão disponíveis já. Olha que maravilha. A gente tem que comemorar o sucesso da instituição, da equipe, dos liderados, do macro para o micro, e dividir esse sucesso com a nossa equipe o tempo inteiro. Isso vai fazer com que eles tenham mais energia. A gente tem que ser paciente.
Por quê? Porque esse momento é um momento de muita instabilidade emocional. E aí, várias necessidades daqueles nossos colaboradores não estão sendo atendidas, ou não estão sendo atendidas na sociedade, ou não estão sendo atendidas no lar, ou às vezes na nossa própria instituição, porque a gente não pode achar que a gente é perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, e aí o nosso colaborador pode não estar muito bem. Então, a gente tem que perguntar para esse nosso colaborador, o que está acontecendo? Então, essa estrutura de ser paciente, de não elevar o tom de voz, de esperar um pouco e perguntar antes de fazer uma afirmação, porque às vezes a gente já chega afirmando sem perguntar o que aconteceu. E aí, por exemplo, a gente afirma, olha, não houve a publicação daquelas aulas naquele horário que a gente tinha combinado. Então, você não está cumprindo com aquilo que a gente tinha combinado, você não foi competente. Ao invés de perguntar, aconteceu alguma coisa, porque as aulas não foram publicadas? Aí a pessoa diz, olha, infelizmente a minha mãe está na UTI porque ela contraiu o Covid. Percebe que se a gente não for paciente, se a gente não tiver uma estrutura que seja uma estrutura adequada, a gente pode ter muito, muito, muito problema. A gente tem que ser o porto seguro. Eu sei que várias pessoas têm muitos liderados, e aí vários liderados querem nos buscar. Mas se ele descobre, gente, que a gente é o porto seguro, que a gente não deixa um pepino explodir na mão dele, significa que ele será nosso fiel escudeiro, e ele e ela vão, com certeza, gastar muita energia em prol da nossa instituição, do nosso projeto. E, gente, a gente precisa utilizar dados para poder tomar decisões. Tudo que nós tivermos que tomar decisões tem que ser pautadas em dados. Por quê? Porque se a gente não tem dados, a gente tem apenas uma opinião. E essa opinião não significa absolutamente nada. Então, às vezes, a gente toma determinadas decisões que trazem para nós problemas muito graves. Então, a gestão de uma crise está muito associada à gestão de dados. Então, você tem que estar cercado por pessoas que te monitorem de dados o tempo inteiro, para que você possa analisar aqueles dados, interpretar aqueles dados e tomar uma decisão. E a última é a comunicação. A comunicação ela é extremamente importante. A gente precisa expor de forma clara os objetivos, as regras e os limites. A gente precisa, de forma clara, utilizar o recurso de feedback. A gente tem que dar feedback o tempo inteiro. A gente tem que dar feedback para o nosso colaborador, a gente tem que dar feedback para as famílias das nossas escolas, a gente tem que dar feedback para os nossos alunos. Então, fazer pesquisa com as famílias o tempo inteiro, perguntar para elas, fazer reunião com elas, isso é tudo super importante. E ao se comunicar, estabelecer uma troca de olhares com os liderados, com as famílias e todas as pessoas. Se na hora de olhar, a gente olha diretamente no olho, gente, isso faz uma conexão cerebral, isso não é achismo, isso é ciência. A neurociência mostra que toda comunicação que é estabelecida olho no olho, ela faz com que as ondas cerebrais possam ter uma convergência. Então isso é muito importante, isso vai dar muito significado para vocês. Na hora de comunicar, é super importante que você olhe no olho da sua família, olhe no olho do seu colaborador, porque isso vai fazer toda a diferença. E é super importante que você seja um bom ouvinte. Só que, às vezes, você não tem o tempo disponível para isso. Então, por isso, você expõe de forma clara, exatamente para ele, diz assim, olha, infelizmente, eu só tenho 30 minutos para você, e eu só tenho 30 minutos para você por este motivo. E aí, peça a ele para poder também ser claro o objetivo, para que essa comunicação possa fluir com facilidade. Dessa forma, você vai gerir os seus colaboradores e todos os envolvidos, os stakeholders da sua instituição, até os seus fornecedores da sua instituição. Christian Ducker, que é um professor da Universidade de São Paulo, ele disse que a comunicação sempre deixa um resíduo de entredito, maldito, não concluído e não resolvido. Por isso que nós temos que fazer uma comunicação que seja assertiva. Não dá para poder perguntar numa reunião de alunos com 500 alunos, nós fizemos várias lives com 500 alunos, por exemplo, na nossa escola, e aí não dá para poder perguntar para ele se diga o que cada um entendeu. Mas quando você tem um colaborador, você explica para ele, você pode perguntar, diz aí para mim, o que você entendeu da minha fala? E aí você pode perceber que tem determinadas coisas que não foram resolvidas, que ele não concluiu, e que você achou que disse, mas não disse. Mas então, quando você tem muitas pessoas, é importante que você volte àquele caso várias vezes, para que você possa dar oportunidade de falar de outra forma, utilizando outras palavras, mas dizer a mesma coisa
para que as pessoas possam entender. Isso é super significativo. E aí, Renata? Então, essa ideia aí, né, que você traz da comunicação, Ragazzi, eu vejo que talvez neste momento, né, em que nós estamos aí comandando um barco por águas nunca navegadas, talvez a comunicação seja o pilar que está, assim, mais urgente, né, de ser restabelecido em todas as dimensões, né, a dimensão do sujeito com ele mesmo, do educador consigo, né, com o seu objeto de trabalho, que é a sua aula, se é um professor, se é um gestor escolar com a sua gestão na escola, se é uma família, né, com essa relação, e se é a família com a escola, a relação da família com a escola. Nós estamos aqui num fórum de discussão voltado para educadores, né, e como educadores, nossa premissa principal nesse momento, nesta tarde de hoje, é discutir assuntos que certamente cada um de vocês que estão aqui participando, já passamos, né, estamos chegando aí próximo de 500 participantes, certamente na sua grande maioria são educadores, pedagogos, especialistas nas mais diversas áreas aí do conhecimento, mas nós queremos ouvir o que pode nos ajudar neste momento em que nós estamos navegando por essas águas que a gente nunca passou, né, e estamos fazendo algumas gestões. Então, você já falou um pouquinho de gestão de expectativas, né, os processos, as pessoas e como chegaremos lá. Então, a comunicação, eu entendo, e nessa parte aí que você trouxe, Ragazzi, talvez seja o pilar mais decisivo para que essa gestão ela seja exitosa. Você concorda comigo nesse sentido? Renata, planejamento e comunicação. Planejamento também, certo. Planejamento e comunicação. Tem determinadas escolas que falam assim, eu não vou enfrentar a família, eu não vou fazer reunião com família, eu vou, de alguma forma, ficar o mais afastado possível, porque vai ser complexo, eles vão fazer perguntas complexas. Eu tenho uma máxima que diz assim, ou fala comigo ou fala de mim. Eu prefiro que fale comigo. Então, a partir do momento que a gente não abre o espaço para a família, aquela necessidade de amor e conexão, ou seja, a família não está conectada com a escola, não foi atendida. E se não foi atendida, haverá frustração. E se haverá frustração, porque ela tem uma expectativa de ser atendida. E aí, então, ela vai falar da escola. É muito importante que a gente possa explicar, passo a passo, por que a gente não pode. Porque as expectativas podem estar dissociadas da realidade. E se as expectativas estão dissociadas da realidade, a gente precisa dizer exatamente o porquê que nós não podemos. Uma coisa é a gente dizer assim para a família, olha família, isso que você está pedindo, que é colocar 15 aulas por dia online, nós não podemos. E não podemos por quê? Por exemplo, nós escolhemos que as nossas aulas, que são aulas ao vivo, elas têm 35 minutos de duração, ao invés de terem 50 minutos de duração. E aí algumas famílias perguntam assim, mas por que não 50? Né? A gente tem que dizer, porque o aluno não consegue se focar, é super importante que você possa entender que existe uma dinâmica que é uma dinâmica diferente, uma aula de 50 minutos presencial não é a mesma, não tem 50 minutos de efetividade, porque tem o deslocamento do professor, da sala dos professores para a sala de aula, o aluno do intervalo para a sala de aula, né? O aluno que vai ao banheiro ou não, até acalmar a turma. Então, se a gente explica as coisas, as pessoas até podem não concordar, mas passa a fazer sentido. E aí, a gente mostra para elas que elas têm significado e importância, ou seja, nós atendemos às necessidades. Então, aquilo que era desconforto passa a ser um conforto. Mesmo que ela não entenda, ela diz assim, eu faço parte do processo, eu estou entendendo, eu estou sendo ouvido, eu tenho importância para essa instituição. Tudo isso é super significativo, tá? Então, é muito, muito importante que a gente possa entender comunicação e planejamento. Certo. E muitas vezes o que eu comunico não é o que o outro quer ouvir. Eu acho que esse é o ponto crucial do processo, né? Às vezes o que eu quero dizer para você não é o que você quer ouvir de mim. E nessa hora dá um choquezinho, é natural que dê. Estamos em crise, é natural que esses choques sejam até mais fortes, né?
Mas é muito importante, gente, que a gente diga. Sim. Porque se a gente não diz, a gente não tem a oportunidade de explicar os nossos motivos. Isso é super importante. Vamos falar um pouquinho sobre gestão de expectativas? Isso aí, vamos lá. Muito bem. Gestão de expectativas, gente. Primeira coisa, será que as expectativas têm bases na realidade? Lembra que eu falei para vocês? Quando a expectativa está muito descolada da realidade, nós, enquanto líderes, enquanto gestores, precisamos de trazer essa expectativa para mais próxima da realidade. Por exemplo, quando a gente pega um GPS, né? Então, e a gente está lá no nosso carro, e tem uma expectativa que ele sempre vai nos levar para o lugar sem nenhum tipo de erro. Essa expectativa está fora da realidade. Algumas pessoas, por exemplo, têm processado alguns GPS porque levam elas a determinados lugares de alta periculosidade. Mas o GPS diz, inclusive, na sua estrutura, né, que ele não tem uma determinada responsabilidade. Então, isso é super importante de poder entender. Mas isso vai acontecer com algumas das nossas famílias que vão achar que nós temos essa estrutura. Então, para poder gerir essa expectativa, né, durante uma crise, é muito importante que nós façamos com que a realidade e a expectativa se aproximem, para que as pessoas não deem a nós, não coloquem em nós a culpa que não é nossa, e sim de uma expectativa que ela gerou descolada da realidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, essa imagem aí é uma imagem só de uma brincadeira, mas nos Estados Unidos já aconteceram 28 casos de pessoas que foram secar o gato no micro-ondas e mataram o gato e estão processando as empresas que são empresas produtoras de micro-ondas. Por quê? Porque a expectativa dela está descolada da realidade. Então, o processo de comunicação ele é super importante para poder colar a expectativa na realidade. As expectativas externas, que são principalmente das nossas famílias, nós precisamos de estabelecer limites. Não é porque as famílias são famílias que a gente pode dizer que são as famílias que são os clientes da instituição, que nós não temos que ter limites. Mas é muito importante que a gente diga para elas quais são os nossos limites e explique esses limites. Antecipe as necessidades e preocupações. É muito importante que a gente pense nessas necessidades e preocupações para que ela não gere uma expectativa distorcida. Que a gente planeje uma comunicação constante, como nós já falamos anteriormente, e que a gente registre tudo, porque depois a mente humana esquece de uma série de coisas, e aí a gente possa dizer assim, ó, lembra, olha só, a reunião que nós fizemos está gravada, e eu disse no minuto tal ao minuto tal, e você tem acesso a isso, você tem essa possibilidade de ter contato com isso. E aí, muitas vezes, a pessoa que veio com 7 pedras na nossa mão, vira para a gente e diz, você me perdoa, porque eu não lembrava disso. Então, registre, isso é super importante. E empatize. Empatizar, isso é super importante. Tente também entender o lado da família. A família também está vivendo um momento que é um momento muito difícil. E para isso, gente, é super interessante, se você não conhece essa ferramenta, chama-se Mapa da Empatia, onde você vai tentar responder alguns questionamentos. O que pensa e sente aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, o que ele ouve, o que ele vê, quais são as dores que ele está tendo e quais são as necessidades que ele tem, que estão sendo atendidas e quais não estão sendo atendidas. E aí você pode fazer com a sua equipe um levantamento desse mapa. Se você procurar na internet, você vai ter essa ferramenta e depois a gente pode colocar, inclusive, na descrição do vídeo, alguns links para você poder acessar. E aí você vai mapear melhor a expectativa das pessoas. Agora, não venhamos com o romantismo. Achar que, no período de crise, os nossos stakeholders vão sempre simpatizar com nós. Gente, alguém aqui já esteve num aeroporto e houve cancelamento do voo? E você foi empático com a empresa aérea? Você vira e fala assim, eu não quero saber, eu tenho um compromisso, eu tenho alguma coisa. A empresa aérea pode dizer para você, eu entendo, senhor, mas está chovendo e não tem condições do avião decolar. Se ele decolar, a chance dele cair é alta. Então, até nós mesmos, gente, não empatizamos muitas vezes com o problema, ou seja, nós temos uma expectativa externa e aquele que é o fornecedor do serviço, que nesse caso é a empresa aérea, às vezes nós não empatizamos. Então, é muito importante que a gente faça um mapa da empatia para poder tentar entender o que eles estão esperando para que a gente possa antecipar
as soluções dos problemas. É super importante que a gente seja honesto e transparente, gente. Não adianta nada a gente fazer tudo isso e ser pego na mentira, a gente ser pego burlando dados para que as coisas possam acontecer. A gente tem que ser flexível, quando a gente puder ser flexível, e quando a gente não puder ser flexível, a gente precisa explicar o porquê que nós não podemos ser flexível. E nós devemos buscar feedbacks de todos aqueles que estão externos à nossa instituição, os nossos fornecedores, os nossos alunos, as famílias dos nossos alunos, isso é super importante. Prometa o necessário, mas entregue sempre mais. Então, se você, por acaso, prometer Deus e o mundo no seu plano de ação, e você não conseguir cumprir, fique tranquilo. Você jogou a expectativa externa lá para cima, e depois não conseguiu cumprir. Então, prometa o necessário e entregue sempre mais, porque aí você faz com que a expectativa daquela pessoa seja superada, e ela vai trazer para você muitas coisas muito importantes. Faça sempre benchmarking. Gente, é muito importante você conhecer os seus concorrentes diretos, ou aquelas pessoas que são padrão de referência para você, ou até outras soluções que estão tendo fora do ramo da educação. Por quê? Porque você pode estar indo no sentido que é o sentido contrário daquilo que é o adequado. Às vezes, gente, a gente está indo no sentido contrário, mas a gente faz o benchmarking e aí descobre que nós estamos fazendo o correto e as outras pessoas talvez não. Ou talvez nós estamos descobrindo uma oportunidade que os outros não conseguiram perceber. Então, isso é super importante. Ficar no casulo dentro da nossa instituição não funciona. E o gerenciamento das expectativas internas para a gente terminar isso daí, né? Dedique tempo para os colaboradores, eles precisam de você. Peça e ofereça feedbacks. Peça e ofereça feedbacks. Explore o potencial dos colaboradores, fazendo com que as necessidades deles sejam atendidas. Transforme eles em pessoas importantes no processo. Antecipe as necessidades e as preocupações deles, fazendo com que a zona do medo diminua e que eles sintam que você é o porto seguro, porque você entende o que está acontecendo com eles e está antecipando as necessidades e as preocupações deles. E sempre priorize o coletivo. Então, para você poder não fazer uma coisa equivocada, não priorize o individual, sempre pense no coletivo. O que você está fazendo bem para o coletivo, porque aí você não perderá os seus colaboradores. Renata? Isso, agora é a fase, né, final aí de gerir os processos. Ragazzi, eu ouvi muitos comentários aqui, um me chamou a atenção, do William, ele diz, né, trazendo aí para a gente fazendo uma comparação entre flexibilidade e flacidez. Então, devemos ser flexíveis, não flácidos, né? Acho que esse é o momento que nos pede, né, entender com maestria essa diferença entre ser flexível e não flácido, porque a flacidez, ela pode, de fato, ser perigosa para nós, né? Ela nos deixa omissos diante de uma situação que a omissão não pode acontecer. Mas, muitas vezes, na forma como a gente flexibiliza, né, tudo isso aí, pode gerar atritos, porque, mais uma vez, a gente entende o papel da comunicação e do planejamento aí, né? E aí, Renata, para poder falar sobre essa flexibilidade, a flacidez acontece quando a gente flexibiliza os nossos valores, os valores da instituição. Então, por exemplo, quando a gente vira e fala assim, a nossa instituição tem como valor, por exemplo, o aspecto ético, a nossa instituição tem como valor a determinação, a nossa instituição tem como valor a excelência, e aí, para poder atender uma determinada demanda, uma expectativa externa ou interna, a gente sai dessa estrutura. Então, aí a gente está sendo flácido e não flexível. É verdade. Agora, só para a gente poder entender, a gente falou de excelência. Quando alguém fala alguma coisa, porque os vídeos estão sendo caseiros. Claro, os professores estão em casa. Claro, os professores não são especialistas em relação a isso. A gente foi flexível, porque o padrão de qualidade, talvez, do vídeo era um padrão de qualidade que seria sensacional. Mas no momento de crise, o feito é melhor do que o perfeito, porque quem busca a perfeição num período de crise, nem o feito consegue realizar. E corre um risco de, né, de fato, perder a vez, né, perder
Esse é o risco que, às vezes, as pessoas estão correndo. E a escola, mais do que nunca, educadores, mais do que nunca, né, atentos a isso, né, e o quanto os professores têm corrido atrás para não perder essa vez, não perder essa hora. Acho que isso é muito bacana, né, esse movimento da educação no Brasil, ela tem sido de merecer muitos aplausos, porque você falou muito bem, Ragazzi, não tínhamos um estúdio dentro de casa. Nenhum de nós, educador, tinha, né, um estúdio dentro de casa, e estamos transformando, né, muitas vezes, a sala da casa, o quarto, uma área comum com a família, nesse grande estúdio, nesse grande laboratório, e é dele que nós temos que tirar as maiores lições aprendidas, né, para sermos melhores, ou pelo menos diferentes do que éramos até março de 2020. Exatamente. Vamos agora gerir os processos durante uma crise? Para a gente poder fechar a nossa fala e depois responder perguntas. Gente, como gerir os processos durante uma crise? Bom, primeiro, gente, eu acabei de dizer uma coisa que eu falei agora para a Renata, identifique o que é essencial. É muito importante a gente poder entender que na crise a gente precisa de ter tempo para poder fazer mapeamento, a gente tem que ter tempo para poder obter dados, a gente tem que ter tempo para poder analisar dados. E se a gente quiser fazer alguma coisa que seja supérflua, a gente simplesmente perderá o fio da meada. Feito é melhor do que perfeito. Isso é super importante. E pode ficar tranquilo, porque o feito muito bem feito, é melhor do que a busca pelo perfeito, mas que não vai ser nem feito. Determine metas que são metas inteligentes, o que a gente chama de metas smarts. O que significa? A gente tem que ser muito específico, a gente tem que saber mensurar, a gente tem que saber medir, essa meta tem que ser atingível, ela tem que ser super importante e tem que ter um tempo muito bem estabelecido. A gente não pode virar para as pessoas e pedir para elas poderem fazer as coisas num período de... Nunca a gente pode, mas num período de crise, sem dizer para elas o seguinte: olha, eu preciso dessa resposta em 30 minutos. E se a pessoa não puder responder em 30 minutos, ela vai ter que explicar por que não pode. Então, as nossas metas têm que ser específicas, elas têm que ser medidas para poder saber que a gente está dando conta, e depois que a gente atingir, né, essas metas, a gente tem que comemorar, e elas têm que ser relevantes e tem que ter um tempo para poder fazer. Não vamos fazer metas que são coisas do outro mundo. De grão em grão, a galinha enche o papo e se satisfaz. Nós devemos definir aquilo que nós chamamos de KPIs, que são os índices de performance, né? Então, isso é super importante, gente, que você possa entender que você, de repente, num período que era um período de não crise, você tinha 50 KPIs para poder analisar. Então vamos verificar o número de diários entregues, vamos verificar o número de alunos que faltaram naquele determinado dia, vamos verificar se o professor deu o conteúdo ou não. Opa, o número de diários entregues talvez não seja tão interessante nesse momento. Então, esse momento, vamos pegar só os KPIs do aluno compareceu à aula, do professor ter dado aquele conteúdo, ter trabalhado aquela habilidade. Então, reduza os seus KPIs, porque você não tem tempo. Nós estamos trabalhando 16, 20 horas por dia, 14 horas por dia. Então, temos que trabalhar com dados que sejam dados essenciais. Por isso que os índices de performance têm que ser índices muito essenciais. Acompanhe a performance. Não adianta nada a gente ter o dado e não analisar aquele dado, não discutir aquele dado e não tentar descobrir por que nós não atingimos as metas que nós determinamos. Isso é super importante. É a mesma coisa de você fazer um exame de sangue, pega o resultado e não leva para o médico, ou entrega para o médico não olha. E aí você não vai saber exatamente que tipo de tratamento você vai ter que desenvolver. E principalmente, quando você olha para esses indicadores, essenciais, acompanha essa performance, você descobre quais são as coisas que não deram certo. E aí você chama a equipe para poder fazer o quê? Corrigir esse processo. Agora, isso tem que ser constante, isso tem que ser contínuo. Isso é super importante. Os processos, eles precisam ser essenciais, eles precisam ser inteligentes, eles precisam ser acompanhados, e nós precisamos de corrigir aquilo que não foi feito a contento. Isso é super importante na crise. Acho que dá para você ir mais um pouquinho aí, viu? Ir, né, caminhando para o nosso tempo final, e depois a gente quer abrir, né, para alguma
Alguma reflexão maior? E aí, gente, a gente chegou nessa parte que é assim, a gente queria que você falasse com a gente, né? Como é que você tem gerido essa crise? Tem gerido essa crise com comunicação? Tem gerido a sua crise com planejamento? Tem gerido a sua crise com a empatia? Tem gerido a sua crise entendendo que os seus colaboradores têm necessidades? Dando a eles segurança? Quando, por acaso, existe uma crise, a gente chama os colaboradores e diz assim para eles, olha, o seu emprego está garantido pelo menos até tal, o seu salário está garantido pelo menos até tal. Será que isso não é segurança? Será que quando você gere a sua crise, você pensando nas pessoas, sempre com foco nas pessoas, vocês perceberam que os processos foram bem pequenininhos para mim, na minha fala? Das pessoas, porque expectativas também são geradas por pessoas. Então, pense na sua escola, pense nas suas pessoas que são os seus colaboradores, que são os seus pais, as suas famílias, os seus alunos. E comunique-se assertivamente, comunique-se com exatidão. Isso vai fazer toda a diferença. A partir do momento, gente, que nós começamos a fazer lives com os alunos, a partir do momento que nós começamos a fazer reuniões com pais via internet, onde tinham 200 pais, 300 pais. Hoje, 19 horas, eu farei uma reunião com pais. Amanhã, 19 horas, eu farei uma reunião com pais. Eu e os diretores das respectivas unidades. Isso é muito importante, temos que estar próximos. Não esqueça, se estivermos próximos, a chance é muito maior de sairmos desse processo com muita efetividade. Muito bem, esse estar próximo talvez seja, né, para muitos educadores que estão aqui nos ouvindo. Nossa, Ragazzi, você não tem ideia, nós temos, eu falo que tem pessoas aqui que estão vindo, né, lá de Porto Velho a Porto Alegre, literalmente, de todas as partes do país, né, pessoas do Rio Grande do Norte, daqui de Minas, de São Paulo, do Piauí, do Paraná, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e tem muita gente mesmo. Eu fico muito feliz, né, de perceber que nós já começamos a nos reinventar, de certa forma, né? Quantos de nós aqui, participando dessa live, teve a oportunidade de estar em congressos de educação, né, de estarem envolvidos em uma série de eventos de qualidade, mas que naquele momento, às vezes, por uma circunstância ou outra, porque não podia se ausentar, né, dos seus afazeres, ou porque financeiramente não tinha condições de sair da sua cidade para ir para um outro local, para participar, por exemplo, de um grande evento, e nesse momento, nós, da área de educação, de certa forma, estamos conseguindo, né, encontrar lacuna, espaço para preencher nas nossas formações, né? Então, eu acho que quando você faz essa pergunta, né, como você tem gerido a sua crise, para nós educadores, talvez o que soa latente em nossa alma é pensar mesmo, né, cada dia nos reinventando, né, nos posicionando frente a essa juventude que está nas nossas escolas e que estarão daqui a pouco novamente nas nossas escolas, contando as suas histórias de vida pessoal, né, contando as suas dores nesse período aí de isolamento, e se reinventando também, fazendo a gestão das suas crises, né, porque dentro de cada lar aqui representado tem crises também, né, entre as pessoas. Então, acredito que né, a sua fala, ela traz, né, para nós, alimenta a nossa alma nesse sentido de pensar que, de alguma maneira, a gente já está conseguindo, né, ver uma luz lá na frente. Ragazzi, algumas pessoas pediram, se fosse possível, para você colocar aquela tela inicial da sua bibliografia, porque muitos entraram depois dela, né? Então, é importante aí o pessoal, se quiser, né, fazer esse registro aí, buscar né, especificar mais nesses assuntos, estudar sobre eles. Então, o Ragazzi aí, né, deixou a base de estudo, né, para o trabalho de hoje, não só a experiência exitosa que ele tem, né, como
diretor executivo aí do grupo Bernoulli, mas também na experiência de grandes e consagrados autores, né, pessoas estudiosas dessas relações humanas, do comportamento humano, do cérebro, né, da aprendizagem e de tantos outros assuntos aí que você contribuiu enormemente aí para o nosso trabalho. Queria, né, mais uma vez fazer aí, né, o agradecimento a tantos que contribuíram com essa tarde, né, muitos disseram aqui da coerência da sua fala, voltada para o gestor, voltada para o educador, mas não se esquecendo também, né, de pensar muito, e principalmente no objeto do nosso trabalho, que é o estudante, né, aquela pessoa que está lá, independente se ele tem 1 ano de idade ou até menos, mas se ele está prestes a entrar numa universidade, mas é esse estudante que, de fato, ele é o objeto da nossa escuta atenta aqui, né, a tudo isso que você colocou, né. Então, as pessoas têm agradecido muito aqui, né, a sua fala, acolheram com muita atenção as suas orientações e todos esses espaços aí, né, de comandar, né, de ter esse desafio de comandar esse barco por águas nunca navegadas. E aí eu queria te pedir, Ragazzi, assim, para a gente encerrar, né, o nosso tempo aqui já está no final, que você pudesse, né, na sua experiência como pai, como educador, né, como formador de opinião, também como cientista, você, né, busca muito o seu estudo através da ciência, pudesse também nos dizer, né, qual tem sido o seu desafio, né, que barco que você tem navegado, né, e pensando muito na sua gestão de expectativa, na sua gestão de pessoas e de processos, o que você deixaria para nós aí, né, como uma dica, ou talvez uma experiência, um exemplo, ou um pensamento, alguma coisa nesse sentido, no momento, né, que estamos vivendo aí de isolamento. Renata, a sua pergunta foi muito interessante, né? A gente tem uma série de desafios. E, em muitos momentos, um grande desafio, às vezes, é o gestor, o líder, ele sair de um lugar que é um lugar do sabe-tudo, daquele que, por acaso, tem todas as respostas, né? Por exemplo, eu tive um momento que eu chorei numa reunião dos meus diretores, né? E não me envergonho disso. Eu estava simplesmente sendo honesto, sendo sincero. E naquele momento, é um momento que a gente tem que entender que todos nós temos limites. E aí eu falei de 16 horas, 14 horas, 10 horas, 12 horas, tem professores fazendo isso, tem diretores fazendo isso, supervisores, coordenadores, e muitas das vezes é muito significativo a gente poder entender que não necessariamente a gente sabe tudo, não entender que a gente não dá conta de tudo, e entender que a gente, o que sabe, pode ajudar, e a gente desenvolver um grupo de aprendizagem completo. Então, por exemplo, teve um determinado momento que os professores viraram para mim e falaram assim, a gente precisaria de um recurso de treinamento de tecnologia. Eu virei e falei assim, nos próximos 3 dias eu não posso oferecer isso para vocês. Aí um virou e falou assim, tá, nos próximos 3 dias você não pode oferecer, mas daqui a 3 dias você está pedindo para que eu faça isso, isso e isso. Eu falei assim, pois é nessa hora que eu preciso de você. Ou seja, a capacidade da gente empatizar, a capacidade da gente entender dos nossos limites, esses são os grandes desafios de qualquer pessoa. E arrumar tempo para poder trabalhar com aquilo que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa? O humano. As coisas, os processos, simplesmente fazem parte do show, mas quem dá o show é o humano. Ou seja, temos medo.
Temos medo, é óbvio, de enfrentar o desconhecido, mas é com muita coragem, muita determinação, muito planejamento e muita parceria, onde a gente possa pedir aos nossos colaboradores, às nossas famílias, aos nossos alunos, que eles nos ajudem. E não há problema nenhum da gente não conseguir 100%, porque o 100% num período de crise não existe, ele é uma ilusão. Mas se a gente fizer 85%, a gente está no top do top do top. Eu espero que a gente consiga aprender muito e as nossas equipes saiam fortalecidas, desenvolvendo habilidades que eles não queriam desenvolver, mas foram obrigados a desenvolver, né? E que nós possamos fazer uma nova comunidade, um novo país, uma nova educação. Eu agradeço a todos, agradeço o CIESP por nos dar essa oportunidade, agradeço você, Renata, por brilhantemente conduzir a nossa conversa aqui, agradeço a todas as pessoas que participaram, que mandaram mensagens, né? E qualquer dúvida, gente, bota aí nos comentários da live que a gente vai respondendo para vocês. Né? Isso mesmo. E a gente também tem que pensar que não são só os desafios e a crise, não é só uma crise no âmbito do trabalho, né? Muitas vezes no âmbito pessoal ela surge também. Eu mesma posso dizer que eu vivi uma crise em meio a toda essa pandemia. Não esperava que acontecesse isso comigo, mas me tornei avó de gêmeos no meio do caos, né? Imaginava que meus netos nasceriam com 10, 15 pessoas assistindo. Na época, minha filha escolheu um hospital que desse condições para isso e tinha apenas 2 pessoas assistindo. Então, é isso mesmo. Eu acho que é comandar esse barco por uma água que eu nunca naveguei, né? E saber navegar de maneira lúcida, né? É o que eu digo muito para as pessoas, para os pais, para os educadores. Lucidez, esta é a palavra de ordem para este momento. Em todas as instâncias, nós devemos buscar encontrar a lucidez para tudo que estamos vivendo, seja na ordem pessoal, seja na ordem social, seja na ordem profissional, né, e dentro de nós mesmos, né? Onde está a minha lucidez? Então, Ragazzi, eu quero agradecer muito, porque eu entendo, né, que você conseguiu, né, traduzir para todos nós onde buscarmos essa lucidez, né, onde ela está em cada aspecto aí de tudo que você mencionou, né, de todos esses processos aí, essas gestões de processos, de expectativas de pessoas. Acredito que a lucidez chegue de alguma forma, não tem tamanho para ela, mas o importante é que ela chegue para cada um de nós, não é verdade? E ratifico aí o que você disse, nosso agradecimento ao CIESP pela parceria, né, por esse acolhimento neste momento tão oportuno para nós, do Bernoulli Sistema de Ensino, que estamos aí, né, em todo o país, com tantos representantes aqui, educadores, que deixaram seus depoimentos, que nos agradeceram, escolas parceiras, escolas, né, que não nos conhecem ainda, pessoas, né, que tivemos aqui, principalmente CPFs. Eu acho que isso que é o bacana, encontrar neste momento CPFs, né, pessoas, porque são elas que, de fato, que conseguirão transpor, né, este momento e ver as oportunidades lá na frente. Sair do crise para o CRIE, como também muitos disseram aqui. Troque, né, essa palavrinha, tire esse S aí, né, vamos criar um novo tempo, uma nova forma de ver o mundo, né, Novas conexões. Os meus olhos de avó de gêmeos não tem como ser diferente. Isso aí. Então, agradeço muito a vocês, né, agradeço ao Ragazzi especialmente, né, pelo ter dedicado o seu tempo precioso nesse momento aqui das nossas conversas. Teve pessoas aqui que disseram que preencheram 2 páginas de escrita. Que bom, né? Isso é sinal de que a gente conseguiu minimamente cumprir o nosso objetivo. Esperamos por vocês em outras oportunidades. Eu quero agradecer a todos e todas. Foi um prazer imenso. Até a próxima.